Se este ano foi de escassez, ore assim no ano novo e veja Deus restaurar suas finanças. O maior peso financeiro não é a falta de dinheiro. É entrar em um novo ano carregando medo, tensão e uma sensação silenciosa de fracasso. É acordar pensando nas contas antes mesmo de pensar em viver. É olhar para o futuro e sentir o coração apertar, como se algo ruim estivesse sempre prestes a acontecer. Muitas pessoas atravessam ciclos de escassez não porque não trabalham, não porque não se esforçam, nem porque não oram, mas porque aprenderam a viver em modo de sobrevivência. E quando a alma vive em sobrevivência, nenhuma decisão financeira nasce em paz. Talvez este ano tenha sido exatamente assim para você. Muito esforço, pouco alívio, muitas tentativas, poucos resultados. Você fez o que estava ao seu alcance. Segurou despesas, apertou escolhas, orou do jeito que sabia, mas mesmo assim, a pressão não saiu de dentro. A mente ficou acelerada, o corpo sempre tenso, o coração preocupado com o amanhã. E o mais difícil é que mesmo quando algum dinheiro entrava, ele não trazia descanso, trazia medo. Medo de faltar outra vez, medo de perder tudo, medo de errar novamente. Isso não é apenas um problema financeiro, é um cansaço profundo da alma. É uma relação ferida com o dinheiro, com o sustento, com a própria capacidade de confiar. A escassez não mora só no bolso, ela se instala na mente, nas emoções e nas decisões. Ela faz você escolher com pressa, agir por impulso, aceitar menos do que merece e viver sempre tentando apagar incêndios. E quanto mais o tempo passa, mais essa lógica parece normal, como se fosse o único jeito possível de viver. Jesus nunca começou restaurando números, contas ou resultados. Ele sempre começou restaurando o coração, porque ele sabe que uma mente ferida sempre transforma provisão em preocupação. Ele sabe que uma alma cansada transforma prosperidade em medo. Deus não deseja que você atravesse mais um ano vivendo sob esse peso invisível, tentando ser forte o tempo todo, carregando culpas, comparações e frustrações silenciosas. Ele não criou você para viver refém da ansiedade financeira. O início de um novo ano não é apenas uma mudança no calendário, é uma oportunidade espiritual. Um momento em que o coração está mais sensível, mais aberto, mais disposto a ouvir. É exatamente aqui que Deus trabalha. Não para prometer riqueza fácil, mas para restaurar a paz que sustenta decisões sábias, escolhas alinhadas e caminhos seguros. Antes de restaurar as finanças, Deus quer restaurar a forma como você se relaciona com elas. Se este ano foi marcado por escassez, este não é um convite para repetir promessas vazias. É um chamado para aprender a orar de forma diferente. Uma oração que não nasce do desespero, mas da entrega. Uma oração que não tenta controlar o futuro, mas confia no cuidado diário de Deus. Porque quando o coração encontra descanso, o caminho começa a se abrir. E é exatamente isso que vamos começar a entender agora. A escassez não começa no bolso, ela começa no corpo, na mente e no coração. Antes de se tornar falta de dinheiro, ela se manifesta como pressa constante, medo de errar e sensação de que nunca é suficiente. Você passa a decidir sob tensão, não por clareza. Age mais para evitar perdas do que para construir caminhos. E sem perceber, isso vai moldando toda a sua relação com as finanças, com o trabalho e até com Deus. Quando a escassez se instala por muito tempo, ela cria um padrão emocional. Você se acostuma a viver preocupado, a calcular tudo com ansiedade, a pensar no pior antes mesmo de tentar o melhor. Cada decisão financeira passa a carregar um peso emocional desproporcional. Não é mais apenas pagar contas ou organizar despesas. É o medo de falhar de novo. É a lembrança das dívidas que ainda doem. É a sensação de estar sempre correndo atrás, nunca caminhando com tranquilidade.
Esse estado interno afeta até a prosperidade quando ela tenta se aproximar. Muitas pessoas não percebem, mas afastam oportunidades porque estão emocionalmente exaustas. A mente cansada rejeita riscos saudáveis. O coração ferido evita confiar. A alma sobrecarregada prefere o conhecido, mesmo que seja difícil, ao novo que exige fé. Assim, a escassez deixa de ser apenas uma fase e passa a se tornar um modo de viver. Jesus conhecia profundamente esse funcionamento humano. Ele via pessoas cansadas não apenas pelo trabalho, mas pelo peso interno que carregavam. Por isso, ele falava tanto sobre descanso, confiança e entrega. Não era discurso espiritual vazio, era cuidado com a mente e com as emoções. Uma pessoa em paz decide melhor. Uma pessoa em paz administra melhor. Uma pessoa em paz constrói com mais sabedoria. Sem paz, até a prosperidade se torna pesada. Talvez você tenha vivido este ano tomando decisões financeiras sempre no limite, sempre apagando incêndios, sempre resolvendo urgências. E isso vai deixando marcas, a culpa por escolhas passadas, a comparação com quem parece estar melhor, a sensação silenciosa de que você ficou para trás. Tudo isso vai se acumulando e criando um cansaço que não some com descanso físico, porque ele é emocional e espiritual. Deus vê esse cansaço. Ele vê a luta que ninguém aplaude. Ele vê as noites mal dormidas, as orações feitas em silêncio, o esforço para manter a fé mesmo quando os resultados não aparecem. A escassez pode ter afetado suas finanças, mas também afetou sua confiança, sua esperança e sua forma de se enxergar. E Deus não ignora isso. Ele não trata você como um número, nem como um erro financeiro. Ele trata você como um filho que precisa ser cuidado por inteiro. Antes de falar sobre mudança, é preciso reconhecer o impacto que a escassez causou dentro de você. Não para gerar culpa, mas para abrir espaço para a cura. Enquanto a dor não é reconhecida, ela continua influenciando decisões. Enquanto o medo não é nomeado, ele continua dirigindo escolhas. Deus não quer apenas melhorar sua situação financeira. Ele quer libertar você do estado interno que te mantém preso à sobrevivência. Quando essa libertação começa por dentro, algo muda. A mente desacelera, o coração relaxa, as decisões deixam de ser impulsivas, a fé deixa de ser apenas um pedido desesperado e passa a ser um relacionamento vivo. E é exatamente nesse ponto que muitos não chegam, porque acreditam que o problema é só dinheiro. Mas a raiz é mais profunda, e é nela que Deus começa a trabalhar. Se este vídeo está trazendo paz no seu coração, se inscreva em nosso canal e assim manteremos nossa conexão com Deus, que tanto nos auxilia nos momentos difíceis. Saiba que os criadores deste canal também já passaram por momentos financeiros muito desafiadores e com a confiança em Deus, que é o Deus do impossível, que nos ama e que nunca nos desampara, superamos as dificuldades. Por isso, criamos este canal para que você nunca perca a esperança e lembre que Deus existe, que de tudo cuida e que realiza milagres. Acredite e você também receberá os milagres dele e que sua fé cresça a cada dia. Se inscreva no canal e receba nosso carinho e nossas mensagens. Se este vídeo te aproxima de Deus, escreva nos comentários: eu acredito em milagres. Repetir um ano difícil não significa falta de esforço, nem ausência de fé. Muitas vezes significa apenas que você ficou tempo demais tentando sobreviver. Quando a vida financeira entra em modo de emergência por muito tempo, a pessoa deixa de construir e passa apenas a se defender. Não porque quer, mas porque precisa. E sobreviver cansa. Cansa o corpo, cansa a mente, cansa a fé. Quem vive assim não está parado, está exausto. Existe uma mentira silenciosa que machuca profundamente quem enfrenta a escassez prolongada. A ideia de que, se o ano se repetiu, é porque você falhou.
como se todo problema financeiro fosse resultado direto de erro pessoal, falta de disciplina ou fé insuficiente. Jesus nunca ensinou isso. Ele nunca tratou pessoas cansadas como culpadas. Ele as tratou como sobrecarregadas. E existe uma diferença enorme entre culpa e sobrecarga. Quando alguém passa muito tempo lidando com dívidas, contas apertadas e decisões difíceis, a mente entra em um ciclo automático. As escolhas deixam de ser feitas com visão de futuro e passam a ser feitas para aliviar o presente. Não é preguiça, é proteção. Não é desleixo, é medo de errar de novo. Esse padrão faz com que a pessoa se mova muito, mas avance pouco. Trabalha, tenta, ajusta, ora, mas continua sentindo que está no mesmo lugar. Jesus entendia que o ser humano, quando pressionado, perde clareza. Por isso ele nunca começou exigindo mais esforço. Ele começava oferecendo descanso. Descanso não é parar de agir, é voltar a agir a partir da paz. Sem paz, até boas decisões se tornam pesadas. Sem paz, a administração financeira vira um campo de batalha constante. Sem paz, a prosperidade parece distante, mesmo quando existem oportunidades ao redor. Talvez você tenha ouvido conselhos dizendo que precisava tentar mais, se esforçar mais, acreditar mais. Mas ninguém perguntou como estava seu coração. Ninguém perguntou quanto peso você estava carregando. Ninguém percebeu que você estava fazendo o melhor que conseguia com a energia que tinha. Deus percebe, Ele não mede sua vida financeira apenas pelos resultados visíveis. Ele vê a intenção, o esforço silencioso e as batalhas internas que ninguém vê. Repetir um ciclo difícil não significa que Deus se afastou. Muitas vezes significa que você ficou tempo demais tentando resolver tudo sozinho. Não por orgulho, mas por necessidade. Você teve que ser forte quando queria descansar. Teve que decidir quando estava cansado. Teve que continuar quando queria parar. Isso não é fracasso. Isso é sobrevivência. E sobrevivência prolongada precisa de cura, não de cobrança. Quando Jesus chamava as pessoas para perto, ele não dizia para se explicarem. Ele dizia para irem como estavam, cansadas, confusas, sobrecarregadas. Ele sabia que a restauração começa quando a pessoa para de se acusar e começa a confiar. Enquanto você acredita que o problema é quem você é, você tenta se consertar. Quando entende que o problema foi o peso que carregou, você permite que Deus cuide. Este novo ano não precisa ser uma repetição automática do anterior, mas ele também não começa com promessas vazias, nem com metas impostas pela culpa. Ele começa com um ajuste interno profundo. Começa quando você entende que Deus não te chama para provar nada, mas para caminhar com Ele. A prosperidade verdadeira não nasce da pressão, ela nasce da direção. E direção só é ouvida quando a mente desacelera e o coração descansa. Antes de aprender a orar de forma diferente, é preciso remover essa culpa silenciosa, porque culpa gera pressa. Pressa gera decisões erradas, e decisões erradas alimentam mais escassez. Deus não quer que você entre no novo ano tentando se redimir. Ele quer que você entre confiando, e essa mudança interna prepara o terreno para tudo o que vem depois. Existe um erro invisível que se repete em muitas orações financeiras e quase ninguém percebe. Não é falta de fé, não é oração fraca, é a postura interior de quem ora tentando controlar o resultado. Quando a oração nasce do medo, ela carrega urgência, tensão e cobrança. A pessoa ora pedindo alívio imediato, mas continua tomando decisões a partir da ansiedade. E essa contradição interna impede a paz de se estabelecer. Muita gente se aproxima de Deus falando sobre dinheiro, dívida e escassez, como quem apresenta uma lista de problemas para serem resolvidos rapidamente. A oração vira um pedido de socorro contínuo. Não há silêncio, não há escuta.
não há entrega real. Apenas um coração pressionado, tentando convencer Deus a agir logo, porque o medo não permite esperar. Essa oração não descansa, ela pressiona. E uma oração que pressiona o coração não transforma a mente. Jesus nunca ensinou a orar a partir do desespero. Ele ensinou a orar a partir da confiança. Quando ele falava sobre pedir, sempre colocava junto o confiar. Quando falava sobre buscar, sempre falava de permanecer. O problema não está em pedir provisão. O problema está em pedir tentando controlar como, quando e de que forma Deus deve agir. Essa postura mantém a alma em estado de alerta, mesmo dentro da oração. Quando alguém vive sob escassez por muito tempo, aprende a orar com medo. Medo de não ser ouvido. Medo de não ser atendido. Medo de continuar no mesmo lugar. E esse medo infiltra as palavras, o tom e até o silêncio da oração. A pessoa fala com Deus, mas não descansa nele. Pede ajuda, mas não entrega o controle. Clama por prosperidade, mas continua decidindo como quem está sozinho. Existe uma diferença profunda entre oração que nasce da entrega e oração que nasce da pressão. A oração da entrega diz: eu confio no teu cuidado, mesmo sem ver tudo agora. A oração da pressão diz: eu preciso que isso mude imediatamente, porque não aguento mais. Deus escuta ambas, mas só uma gera transformação interna. Só a oração que descansa prepara o coração para decisões alinhadas, escolhas sábias e caminhos prósperos. Muitas dívidas não se mantêm apenas por falta de dinheiro, mas por decisões tomadas em estado de urgência. E a urgência nasce de uma mente que não descansa nem diante de Deus. Por isso, orar sem ajustar a postura interior mantém o ciclo ativo. A pessoa ora, mas continua reagindo. Ora, mas continua escolhendo pelo medo. Ora, mas continua antecipando tragédias. Isso cansa a fé e frustra o coração. Jesus conhecia esse mecanismo emocional. Por isso, ele frequentemente levava as pessoas ao silêncio, à reflexão, à presença. Ele sabia que sem paz não existe clareza. Sem clareza não existe direção. Sem direção, qualquer prosperidade se perde rapidamente. Deus não quer apenas resolver situações financeiras. Ele quer restaurar a forma como você se posiciona diante delas. A oração que transforma começa quando você para de usar Deus como último recurso e passa a caminhar com Ele como guia. Quando a oração deixa de ser um grito de desespero e se torna um ato de confiança diária. Quando você reconhece que não precisa convencer Deus a cuidar, porque Ele já cuida. Esse ajuste muda tudo. Muda a forma de pensar, muda a forma de decidir, muda a forma de viver. Antes de aprender a orar de forma diferente no início do ano, é necessário reconhecer esse erro invisível. Não para gerar culpa, mas para gerar consciência. Porque quando a consciência muda, a postura muda. E quando a postura muda, o caminho começa a se alinhar. Deus não rejeita suas orações. Ele quer aprofundá-las. Ele quer tirar o peso da pressão e colocar a leveza da confiança. O novo ano não começa com palavras bonitas, mas com um coração reposicionado. E esse reposicionamento começa exatamente aqui, ao entender que a oração não é o lugar onde você tenta controlar o futuro, mas o lugar onde você aprende a confiar no cuidado diário de Deus. Esse entendimento prepara o terreno para o que Ele realmente deseja restaurar primeiro. Quando Deus fala em restauração, Ele não começa pelo dinheiro. Isso confunde muita gente. A expectativa natural é que Deus resolva primeiro o problema visível, as contas, as dívidas, a falta. Mas Jesus sempre trabalhou de dentro para fora. Ele sabia que, se o interior não fosse curado, qualquer provisão externa se tornaria fonte de medo, desperdício ou nova escassez. Por isso, antes de restaurar as finanças, Deus restaura a paz.
A paz é o primeiro sinal de que algo está sendo alinhado. Paz não é a ausência de problemas, é a presença de confiança no meio deles. Quando a paz volta, a mente desacelera. Quando a mente desacelera, a pessoa volta a pensar com clareza. E quando há clareza, as decisões financeiras deixam de ser impulsivas. A prosperidade começa a ser construída nesse ponto, não no aumento imediato de recursos, mas no ajuste da forma de decidir. Muitos pedem aumento, mas continuam confusos. Pedem mais dinheiro, mas continuam sem direção. Pedem portas abertas, mas continuam andando sem clareza. Deus não inverte essa ordem. Ele oferece direção antes da provisão, porque provisão sem direção vira peso. Dinheiro sem clareza vira ansiedade. Crescimento sem sabedoria vira risco. Jesus nunca multiplicou recursos sem antes alinhar o coração de quem os receberia. Restaurar primeiro a paz significa libertar você da urgência constante. Significa quebrar o ciclo de decisões tomadas no medo. Significa ensinar você a não reagir a cada problema como se fosse o fim. A paz devolve perspectiva. Ela permite enxergar possibilidades onde antes só havia ameaça. Ela muda a forma como você lida com o dinheiro, com a dívida, com o trabalho e com o futuro. Depois da paz, Deus restaura o caminho. Caminho é direção, é saber onde pisar, quando avançar e quando esperar. Muitas pessoas estão cansadas porque caminham sem direção. Trabalham muito, tentam muito, mas não sabem se estão indo para o lugar certo. Deus não chama você para correr. Ele chama para caminhar com Ele, um passo de cada vez com propósito e sentido. Isso reduz erros, evita desperdícios e fortalece a confiança. Somente depois disso vem o aumento. E o aumento, na lógica de Deus, não é apenas financeiro, é aumento de discernimento, de oportunidades bem escolhidas, de relações saudáveis, de decisões consistentes. A prosperidade bíblica não é explosão repentina, é crescimento sustentado, é estabilidade construída, é dinheiro que não rouba o sono, é recurso que serve à vida, não que domina o coração. Quando Deus restaura nessa ordem, algo profundo acontece. A pessoa deixa de buscar dinheiro para aliviar dor e passa a administrar recursos com sabedoria. Deixa de usar a prosperidade como compensação emocional e passa a vê-la como responsabilidade. Isso muda completamente a relação com o dinheiro. A escassez perde força porque o medo perde espaço. E quando o medo perde espaço, a mente se abre para aprender, ajustar e crescer. Talvez você tenha pedido muitas vezes para Deus mudar sua situação financeira, e Ele ouviu. Mas, antes de mudar o cenário, Ele está mudando você. Não porque você esteja errado, mas porque você está cansado. Não porque você não merece prosperidade, mas porque Ele quer que você a viva com paz. Deus não quer apenas te tirar da escassez. Ele quer te livrar do estado interno que te faria voltar para ela. Este novo ano começa com essa restauração silenciosa. Paz antes do dinheiro. Direção antes do aumento. Clareza antes da multiplicação. Quando essa ordem é respeitada, as finanças deixam de ser fonte de ansiedade e passam a ser área de cuidado e crescimento. E é exatamente essa postura que prepara você para entrar no novo ano de forma diferente, mais leve, mais consciente e mais alinhada com Deus. Entrar no ano novo com a postura certa diante de Deus não é fazer promessas impulsivas, nem assumir votos movidos pela culpa. É reposicionar o coração. Muitas pessoas atravessam a virada do ano tentando compensar o que não deu certo, como se precisassem provar algo para Deus ou para si mesmas. Esse impulso gera pressão interna, e pressão sempre conduz a decisões financeiras apressadas. Deus não pede compensação, Ele pede confiança. Confiança muda o ritmo, muda a mente e muda o caminho.
A primeira postura necessária é entregar o controle sem abandonar a responsabilidade. Controle não é organização. Controle é a tentativa constante de prever tudo para não sofrer de novo. Quem viveu escassez por muito tempo aprende a vigiar cada gasto, cada escolha, cada passo, não por sabedoria, mas por medo. O medo se disfarça de prudência e começa a governar decisões. Deus não convida você à irresponsabilidade. Ele convida você a parar de carregar sozinho o peso de tentar evitar toda dor futura. Entregar o controle significa reconhecer limites com honestidade. Significa admitir que você não enxerga tudo, não domina todas as variáveis e não precisa decidir tudo agora. Essa entrega não enfraquece, ela alivia. Quando o controle cai, a escuta aumenta. E quando a escuta aumenta, a direção começa a surgir. A direção de Deus não substitui seu esforço, ela organiza o seu esforço. Ela evita escolhas feitas apenas para aliviar a ansiedade do momento. A segunda postura é renunciar à ansiedade antecipada. Ansiedade é sofrer hoje por cenários que ainda não aconteceram. No campo financeiro, ela se manifesta como preocupação constante com o próximo mês, com a próxima conta, com o próximo imprevisto. A mente corre à frente do corpo e nunca descansa. Isso desgasta a fé, corrói a esperança e compromete a capacidade de decidir com clareza. Jesus ensinou a viver um dia de cada vez porque conhecia profundamente o impacto emocional da ansiedade prolongada. Renunciar à ansiedade não é ignorar a realidade financeira, é parar de permitir que ela domine seus pensamentos. É aprender a lidar com dinheiro sem transformar cada decisão em ameaça. Quando a ansiedade diminui, a mente volta a enxergar alternativas. A criatividade retorna. A capacidade de planejar reaparece. A administração financeira deixa de ser reativa e passa a ser consciente. Esse é um passo essencial para sair da escassez de forma sustentável. A terceira postura é aceitar o ritmo certo. Nem aceleração forçada, nem paralisação pelo medo. Muitas pessoas oscilam entre correr demais, tentando resolver tudo rapidamente, e travar completamente com receio de errar. Deus não trabalha nesses extremos. Ele trabalha na constância. Caminhar com Deus é aceitar processos. Prosperidade sólida não nasce de impulsos. Ela nasce de escolhas repetidas, feitas com clareza, disciplina e direção. Essa postura muda a forma como você lida com dívida. Em vez de agir por desespero, você passa a agir por estratégia. Em vez de esconder o problema, você o encara com serenidade. Em vez de buscar soluções milagrosas, você constrói caminhos possíveis. Deus honra decisões que nascem da maturidade. A fé madura não nega números, não ignora limites e não romantiza dificuldades. Ela enfrenta a realidade com esperança e sabedoria. Entrar no ano novo com a postura certa também significa alinhar expectativas. Prosperidade não é ausência de desafios, é capacidade de atravessá-los sem perder a paz. É dinheiro que não controla emoções. É crescimento que não rouba descanso. Uma vida próspera, segundo os princípios de Jesus, é aquela em que as finanças servem à vida e não o contrário. Quando o dinheiro deixa de ocupar o centro emocional, ele encontra seu lugar correto. Quando essa postura se estabelece, algo profundo acontece por dentro. O coração desacelera, a mente organiza prioridades. As decisões financeiras passam a refletir valores, não apenas urgências. A escassez perde força porque o medo perde espaço. E quando o medo perde espaço, a prosperidade encontra ambiente para crescer com equilíbrio. Esse ajuste não acontece de forma instantânea. Ele começa com uma decisão consciente. A decisão de não entrar no novo ano carregando o mesmo peso emocional. A decisão de caminhar com Deus, não à frente dele nem distante, mas ao lado. Essa postura prepara o coração
para aprender a orar de forma diferente. Uma oração que não nasce da pressa, mas da confiança. E é exatamente isso que vamos aprofundar a seguir. Orar de forma diferente no início do ano não é mudar palavras, é mudar a intenção do coração. Muitas pessoas entram em oração focadas em valores, resultados e prazos. Pedem prosperidade, pedem dinheiro, pedem solução imediata para dívidas e escassez, mas continuam com a mente presa à urgência. Essa oração até é sincera, mas nasce da pressão. E tudo o que nasce da pressão carrega ansiedade. Jesus nunca conduziu ninguém a orar assim. Ele ensinou uma oração que alinha o interior antes de transformar o exterior. Orar diferente começa quando você deixa de usar a oração para aliviar medo e passa a usá-la para buscar direção. Direção é mais valiosa do que dinheiro quando se fala de restauração financeira. O dinheiro resolve momentos, a direção transforma trajetórias. Quando você ora, pedindo apenas provisão, pode até receber alívio temporário. Quando ora pedindo direção, aprende a construir uma vida financeira mais estável, consciente e próspera. A primeira mudança nessa oração é tirar o foco do valor e colocar o foco no caminho. Em vez de perguntar quanto você precisa, a oração passa a perguntar como você deve caminhar. Que decisões precisam ser ajustadas? Que hábitos precisam ser revistos? Que escolhas estão sendo feitas por medo e não por sabedoria? Essa oração não busca atalhos, ela busca alinhamento. E alinhamento evita erros que mantêm ciclos de escassez ativos. A segunda mudança é pedir sabedoria diária, não respostas completas. Muitas pessoas querem que Deus revele todo o futuro financeiro de uma vez. Mas Jesus ensinou a viver um dia de cada vez. A sabedoria diária evita sobrecarga emocional. Ela permite decisões possíveis, sustentáveis e coerentes com a realidade. Orar por sabedoria diária reduz a ansiedade, fortalece disciplina e melhora a administração do dinheiro, porque tira o peso de tentar resolver tudo agora. A terceira mudança é declarar confiança antes de ver resultados. Não como frase automática, mas como posicionamento interno. A confiança real não nega dificuldades. Ela reconhece a presença de Deus nelas. Quando você declara confiança, seu corpo relaxa, sua mente desacelera e suas decisões se tornam mais conscientes. Essa confiança muda a forma como você lida com dívida, com renda, com gastos e com planejamento financeiro. Orar diferente também significa aprender a escutar. Muitas orações são monólogos apressados. A pessoa fala, pede, insiste e se levanta sem ouvir. A escuta espiritual exige silêncio interno, exige pausa, exige disposição para perceber ajustes sutis. Deus raramente grita direções financeiras. Ele orienta com clareza tranquila. Mas essa clareza só é percebida quando a mente não está dominada pela ansiedade. Quando a oração se torna esse espaço de alinhamento, algo muda no relacionamento com o dinheiro. O dinheiro deixa de ser fonte constante de medo e passa a ser área de aprendizado. A prosperidade deixa de ser um sonho distante e passa a ser um processo consciente. A escassez perde força porque não encontra mais uma mente acelerada para se alimentar. E isso cria um ciclo novo, mais saudável e mais sustentável. Essa forma de orar também protege você de decisões impulsivas disfarçadas de fé. Nem toda oportunidade é direção, nem toda urgência é sinal de Deus. A oração que busca direção filtra escolhas. Ela ensina a esperar quando é preciso esperar e a agir quando é hora de agir. Isso evita erros que custam caro financeiramente e emocionalmente. A fé madura não corre atrás de soluções rápidas, ela constrói com constância. No início do ano, essa oração se torna ainda mais poderosa.
porque o coração está mais sensível e mais aberto a mudanças. É o momento ideal para redefinir a relação com o dinheiro, com a prosperidade e com o próprio valor pessoal. Orar assim não garante ausência de desafios, mas garante presença de direção. E direção muda destinos financeiros de forma profunda. Essa mudança na oração prepara o terreno para algo ainda mais profundo. Não apenas entender como orar, mas viver uma experiência de entrega real. Uma oração que não fica só no entendimento, mas toca emoções, libera pesos e devolve paz. É isso que vamos viver no próximo momento, quando a oração deixa de ser explicada e passa a ser experimentada. Agora não é mais um momento de aprender, é um momento de entregar. Tudo o que foi falado até aqui prepara o coração para isso. Porque a oração que realmente transforma não acontece quando a mente está tentando entender, mas quando o coração decide confiar. Este é o ponto em que você para de segurar e começa a soltar. Não soltar a responsabilidade, mas soltar o peso. Soltar a necessidade de controlar cada resultado. Soltar o medo de que, se você não vigiar tudo, algo dará errado. Feche os olhos por dentro. Mesmo que esteja ouvindo este vídeo em meio a outras atividades, volte a atenção para dentro. Perceba como seu corpo reage quando você pensa em dinheiro, contas, dívida, futuro financeiro. Existe tensão, existe pressa, existe aperto no peito. Não lute contra isso. Apenas reconheça: Deus trabalha na verdade, não na negação. Ele não se afasta quando você mostra fraqueza. Ele se aproxima. Comece entregando o que mais pesa, não o valor, não o número, mas a emoção ligada a isso. Entregue o medo de faltar. Entregue a culpa por decisões passadas. Entregue a ansiedade que faz sua mente correr à frente do tempo. Diga, com sinceridade, que você está cansado de viver em alerta, que está cansado de sobreviver, que deseja viver com paz, mesmo enquanto organiza sua vida financeira. Agora entregue suas finanças como quem entrega algo precioso, não como quem se livra de um problema. Diga a Deus que você reconhece que o dinheiro não é seu inimigo, mas que a relação com ele ficou ferida. Entregue a forma como você decide, a forma como você reage, a forma como você se preocupa. Peça que ele restaure sua mente financeira, sua capacidade de planejar sem medo, de escolher sem pressa, de crescer sem perder a paz. Entregue também suas dívidas, não como sentença, mas como processo. Dívida não define quem você é, ela é uma circunstância, não uma identidade. Peça direção para lidar com ela com clareza, disciplina e serenidade. Peça sabedoria para agir com constância, não com impulsos. Peça coragem para ajustar hábitos, rever caminhos e dizer não quando for necessário. Essa oração não busca atalhos, ela busca alinhamento. Agora permita que a paz comece a ocupar o espaço que antes era dominado pela ansiedade. Não force esse momento, apenas permita. A paz de Deus não chega gritando, ela chega organizando. Ela desacelera pensamentos, ela suaviza emoções, ela devolve a sensação de que você não está sozinho. Quando essa paz entra, algo muda na forma como você enxerga o futuro. Ele deixa de ser uma ameaça constante e passa a ser um caminho possível. Seja honesto com Deus sobre seus limites. Diga que você precisa de ajuda para administrar melhor o dinheiro, para construir prosperidade de forma saudável, para não repetir ciclos de escassez. Peça que Ele guie suas decisões financeiras diárias, não apenas grandes escolhas. Peça sensibilidade para ouvir quando é hora de esperar e firmeza para agir quando for o momento certo. Agora, em silêncio interno, permita que Deus reposicione seu coração. Não busque sinais, sensações ou respostas imediatas. Confie no processo. Muitas restaurações começam de forma silenciosa. Elas não fazem barulho, mas fazem raízes.
Essa oração está plantando algo novo, uma relação diferente com o dinheiro, uma postura mais madura diante da prosperidade, uma forma mais leve de caminhar. Respire com mais calma, sinta o corpo relaxar, sinta a mente desacelerar. Isso também é espiritualidade. Jesus cuidava das emoções porque sabia que elas influenciam decisões. Uma mente em paz decide melhor. Um coração em paz constrói melhor. Uma vida em paz se torna mais próspera de forma natural e sustentável. Permaneça nesse estado por alguns instantes. Não tenha pressa de sair. A pressa pertence à escassez. A paz pertence à confiança. Quando você decide permanecer, algo se firma por dentro. E é a partir desse lugar que o novo ano começa de verdade. Não com promessas vazias, mas com um coração alinhado, uma mente clara e uma fé que descansa. Este novo ano não começa quando o calendário muda. Ele começa quando o coração faz uma aliança diferente. Aliança não é promessa impulsiva, é decisão profunda. É escolher caminhar com Deus, mesmo quando os resultados ainda não apareceram. É decidir não voltar aos mesmos padrões emocionais que alimentaram escassez, medo e ansiedade. Você não entra neste ano sozinho. Essa é a verdade que precisa se firmar dentro de você antes de qualquer mudança externa. A esperança que Deus oferece não é frágil nem ingênua. Ela não depende de circunstâncias perfeitas. Ela nasce da presença constante. Quando você entende isso, algo muda na forma como encara suas finanças. O dinheiro deixa de ser o centro das emoções. A dívida deixa de ser uma sentença. A escassez deixa de definir sua identidade. Tudo passa a ser tratado como parte de um processo que Deus acompanha de perto, passo a passo, decisão por decisão. Jesus nunca prometeu uma vida sem desafios, mas prometeu cuidado diário. Esse cuidado se manifesta de forma prática. Ele orienta escolhas. Ele alerta sobre excessos. Ele ensina limites. Ele conduz oportunidades. Muitas vezes, a restauração financeira acontece de maneira silenciosa, através de ajustes pequenos, decisões conscientes e constância. Não é um evento isolado. É um caminho construído com paz. Ao entrar neste novo ano, você não precisa carregar a pressão de resolver tudo rapidamente. A pressa pertence à escassez. A constância pertence à prosperidade. Uma vida financeira saudável é construída quando você aprende a respeitar processos, ouvir direção e agir com sabedoria. Deus não trabalha no ritmo da ansiedade. Ele trabalha no ritmo da maturidade. E maturidade financeira é espiritualidade aplicada ao cotidiano. Este encerramento não é um fim, é um ponto de partida, um convite para viver de forma diferente, para administrar o dinheiro com consciência, para lidar com a prosperidade sem culpa, para enfrentar a dívida sem desespero, para construir estabilidade sem perder a paz. Quando o coração se alinha, as finanças começam a encontrar seu lugar correto. Elas deixam de dominar emoções e passam a servir à vida. A aliança que você faz agora é interna. É decidir não negociar sua paz por decisões apressadas. É decidir buscar direção antes de agir. É decidir que o dinheiro não será mais uma fonte constante de medo, mas uma área de aprendizado e crescimento. Essa decisão muda o ambiente interno. E quando o ambiente interno muda, as escolhas externas começam a se alinhar naturalmente. Talvez o ano que passou tenha deixado marcas, frustrações, cansaço, sensação de atraso. Tudo isso é compreensível, mas não define o que vem pela frente. Deus não usa o passado para te acusar. Ele usa o presente para te orientar. Cada dia é uma oportunidade de caminhar com mais clareza, mais equilíbrio e mais fé aplicada à vida prática. Ao permanecer conectado a esse tipo de conteúdo, você fortalece essa aliança. A mente é renovada pela repetição de verdades.
O coração se estabiliza quando é lembrado de que não está sozinho. A fé se torna mais madura quando deixa de buscar atalhos e passa a valorizar processos. Essa constância espiritual reflete diretamente na forma como você administra sua vida financeira. Se esta mensagem falou com você, permaneça nesse caminho. Volte a esse momento sempre que sentir a ansiedade tentando assumir o controle. Relembre que Deus cuida do processo. Relembre que prosperidade verdadeira não rouba a paz. Relembre que escassez não é sua identidade. Você está aprendendo a caminhar de forma diferente, mais consciente, mais leve e mais alinhada. Este ano pode ser marcado não por pressa, mas por clareza. Não por medo, mas por direção. Não por sobrevivência, mas por crescimento sustentável. Essa é a esperança que permanece. Uma esperança que não depende de promessas vazias, mas de uma aliança viva com Deus, construída dia após dia, decisão após decisão, com fé que descansa e coração em paz.